Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o acordo de paz, que aparentemente foi combinado ontem, foi aceito ontem entre Israel e Hamas e deve ser assinado hoje. Um acordo de paz histórico para encerrar essa guerra entre Israel e Irã depois de 2 anos de conflito. É uma coisa positiva, tá? Uma coisa positiva para ambos os lados, principalmente porque implica na liberação de todos os reféns em poder do Hamas nesse momento, que são 48 reféns. 20 deles estariam vivos e outros 28 seriam, infelizmente, corpos de reféns que já morreram lá na faixa de Gaza, mas ainda assim é importante para a família poder, né, ter o seu fechamento, né, encerrar o ciclo, né? Enfim, o Trump conseguiu um feito realmente impressionante. Tá? Tem que tirar o chapéu pro Trump nessa história aqui. Vamos entender o que tem nesse acordo, o que não tem ainda, o que falta, o que pode se acontecer e quais os pontos positivos que tem a partir daqui, tá? Lembrando sempre que eu falo sobre Israel todos os dias lá no meu canal Mundo em Revolução. Inclusive, eu falei no vídeo de ontem que, olha, hoje ia ser assinado o acordo de paz, né? E, de fato, foi assinado. Então eu recomendo, eu vou deixar o link do último vídeo meu aqui na descrição desse vídeo, meu último vídeo sobre Israel, e se você quiser acompanhar a gente lá, eu vou falar também sobre esse assunto lá no vídeo de hoje também, evidentemente é o assunto do dia, esse daqui, né? Essa notícia foi sugerida por Mega Raptor, muçulmano preferido do Peter, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu acho que esse acordo aqui é um acordo bom, tá, para Israel, porque resolve o problema dos reféns, que realmente é um problema enorme. A verdade é a seguinte, o Hamas lá na faixa de Gaza já está praticamente destroçado. Toda a liderança do Hamas foi destruída nesse ataque, eles têm muito pouco poder, né? É lógico, o grande patrocinador do Hamas continua sendo o Irã. E enquanto o Irã não foi eliminado, o Hamas continua tendo chance. Mas essa é outra discussão que talvez vá para um outro patamar. Ali na faixa de Gaza é uma questão rápida agora de resolver. Esse acordo é muito bacana, é um acordo que realmente, como eu falei, o pessoal fica brincando. Eu mesmo critiquei muito o Trump com esse negócio dele querer o Nobel da Paz e coisa e tal, mas eu vou falar um negócio para vocês. Nesse caso, se realmente esse acordo sair, se realmente os reféns forem devolvidos e se realmente tiver paz na faixa de Gaza, o Trump merece, viu? Não consigo ver ninguém que mereça mais do que ele. Ele vai ganhar o Nobel da Paz? Acho que não, porque vocês sabem, né? Europeu, tudo esquerdista, todo mundo com raiva do Trump. Aliás, estou para te dizer que o pessoal da esquerda está chateado com estão chateados com esse acordo, tá? Porque essa questão do Hamas, dos palestinos e coisa e tal, é uma coisa que a esquerda ainda consegue mexer com a emoção das pessoas. O grande problema da esquerda é esse. No mundo inteiro, a esquerda não consegue mais botar ideias, né, que realmente cativem corações e mentes das pessoas. Olha aqui no Brasil, o Lula conseguiu mobilizar a sociedade brasileira quando propôs diminuição de imposto. Não, que é ótimo, realmente, diminuir o imposto é ótimo. Só que o problema todo é esse, né? Isso não é uma pauta da esquerda, né? O Lula meio que saiu da pauta da esquerda para oferecer redução de imposto. Isso foi o ponto central, esse é que é o ponto principal. Ah, mas o Lula ofereceu redução de imposto para quem ganha até 5 mil e aumento para grandes fortunas e não sei o que lá. Porra, milionário, rico não paga imposto, amigo, esquece. É só redução para quem recebeu até 5 mil mesmo. E tá ótimo, parabéns ao Lula pelo projeto dele, é redução de imposto mesmo, excelente, é isso daí. Repara que o Lula tá indo para o caminho que dá para ele ir, que é justamente o caminho de aliviar imposto, diminuir o tamanho do Estado, né? Então, assim, a questão da Palestina, por mais que seja um erro na esquerda, né, é evidente que o pessoal árabe que tem ali, tanto na Cisjordânia, né, na Judéia e Samária, quanto na faixa de Gaza, eles é que estão errados, né? O território de Israel é todo aquele território de Israel ali, né? A Cisjordânia foi uma invasão da Jordânia, que na época se chamava Transjordânia, né, contra Israel, e a faixa de Gaza foi uma invasão do Egito contra Israel também, então, ou seja, que criou essa suposto população árabe na região, aquilo ali tudo era para ser Israel, né? Mas enfim. Isso aí agora o pessoal está negociando lá, e aqui, o Trump colocou aqui, ó, estou muito orgulhoso de anunciar que Israel e Hamas ambos acordaram na primeira fase do nosso plano de paz. Isso significa que todos os reféns serão libertados muito em breve. Israel vai recuar suas tropas para uma linha concordada como primeiro passo de uma paz que dure, seja forte e coisa e tal.
Todos os participantes vão ser tratados de forma justa, e será um grande dia para os árabes e muçulmanos, para o mundo árabe e o mundo muçulmano, Israel e todas as nações em volta, e os Estados Unidos da América. Nós agradecemos aos nossos mediadores no Catar, no Egito, na Turquia, que trabalharam conosco para fazer esse dia histórico e sem precedente acontecer. Abençoados sejam os fazedores da paz, do Donald Trump, o presidente da América. Eu tô falando para você, se ele conseguir botar esse troço, se chegar até o final esse troço e funcionar, meu amigo, porque, putz, há quanto tempo que o pessoal tenta fazer esse acordo, né? Aqui, ó, Trump anuncia acordo de paz entre Israel e Hamas. O país está em guerra com um grupo terrorista desde o dia 7 de outubro. Lembrando, né, depois que o Hamas iniciou a agressão, tá? Israel estava quieto no canto dele lá, o Hamas iniciou a agressão, Israel respondeu, evidentemente, a agressão do Hamas, né? E, bom, e como é que é esse plano? Qual que é o plano que foi aprovado no final das contas? Eu já falei sobre esse plano lá no canal Mundo em Revolução, mas eu acho que vale a pena entender mais ou menos aqui o que é. A primeira coisa que tem que entender: ninguém sabe qual é o plano. Ninguém sabe exatamente qual é o plano, ninguém sabe. Eu vou dar uma ideia para você aqui, ó. Isso daqui é uma conta favorável à Palestina e coisa e tal, que diz que o plano é o seguinte, olha só. São 20 pontos, né? Gaza vai se tornar uma região desradicalizada, livre de terror. Gaza será desenvolvida para melhorar a vida das pessoas que moram em Gaza. A guerra termina imediatamente, uma vez que ambos os lados concordem, com Israel recuando para uma linha definida e aceitando cessar-fogo. Então, aqui é o mapa de Gaza. Aqui em azul é o ponto onde está o exército israelense. Israel está avançando, tomando a cidade de Gaza aqui. Então recuaria, eu imagino que para essa linha amarela aqui seria o primeiro recuo de Israel, né? 48 horas depois disso, 72 horas depois disso, todos os reféns feitos pelo Hamas, vivos e mortos, seriam retornados em 72 horas depois disso, né? Israel irá liberar 250 palestinos, prisioneiros palestinos, que estão com pena de prisão perpétua, 1.700 detidos que não estão em prisão perpétua, mas que também estão detidos, e trocar também restos de terroristas palestinos que estão com Israel, né? E aí vai, né? Tem mais um monte de coisa aqui. Por que eu parei aqui? Porque só isso daqui já dá para você ver que não está batendo. Porque se você olhar aqui no Times of Israel, então isso daqui é a visão da Al Jazeera, tá? Isso aqui é a visão de Israel. Aí tu já vê que já tem diferença. Olha aqui, ó. Então tá aqui, ó. Aqui tá o plano. Gaza será desradicalizada. Aqui tudo aqui. Gaza será desradicalizada, uma zona livre de terror que não vai não vai criar riscos para os seus vizinhos. Gaza será desenvolvida para o benefício do seu povo. Até aí tá ok. Se Israel e Hamas concordarem na proposta, a guerra terminará imediatamente, com o exército parando todas as operações e gradualmente recuando para fora da faixa de Gaza. Mas não diz que vai recuar para aquela linha específica que está lá. Em 48 horas, aqui não é 72 horas, é 48 horas, de Israel aceitar o acordo, todos os reféns serão retornados, né? Uma vez que os reféns forem retornados, Israel irá liberar centenas de palestinos que estão servindo sentença de morte, de vida, né? Prisão perpétua, e também 1.000 gazanos presos depois do início da guerra, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então repara que já tem diferença nos primeiros pontos desse plano de paz, né? E também é um ponto importante o seguinte, que o que foi acordado, por enquanto, é só essa primeira fase. Por quê? Porque se você continuar nas outras fases aqui, ó, fala em que será criado um governo temporário com uma tecnocracia árabe, mas governado pelo Tony Blair da Inglaterra e um conselho de outros países árabes, então o Egito e outros países também participariam desse conselho, que seria um governo temporário da faixa de Gaza, que seria responsável por fazer a desradicalização da faixa de Gaza. Isso realmente é uma coisa importante, tá? Porque vocês sabem, nas escolas de Gaza, escola de pré-primário de Gaza, o pessoal aprende a matar judeu, como temos que destruir judeus, como temos que matar os judeus, não sei. Então é importante essa desradicalização para o pessoal, né? Sei lá, pelo menos dar uma desradicalizada nesse pessoal, né? A ideia é que no momento que tiver um governo já estável, que tiver tudo certinho na Palestina, e outra coisa que fala aqui, o Hamas tem que entregar todas as suas armas e deixar de existir. O Hamas acaba. O acordo original é esse.
o Hamas acaba. Os soldados do Hamas que quiserem continuar na faixa de Gaza devem continuar na forma de civil e desradicalizados. Aqueles que quiserem podem sair da faixa de Gaza para outros países e vai ser dado o salvo-conduto deles para eles saírem de Gaza para outros países, se eles quiserem, né? Então, essa é a situação. Só que aí, o que o Hamas já falou? Que não aceita isso. Ele aceita até não fazer parte desse governo de transição que estão falando aí, mas ele quer continuar existindo na faixa de Gaza. Por que ele quer continuar existindo na faixa de Gaza? Porque o Hamas funciona mais ou menos como uma milícia lá na faixa de Gaza, né? Ele controla a população ali, ele cobra por comida, ele cobra por um monte de coisa. Para você ter uma ideia, o mundo manda dinheiro para ajudar a Gaza, o dinheiro para na mão do Hamas, o Hamas só ajuda quem ele quer e o dinheiro fica na mão dele, né? Os alimentos que entram pelos corredores humanitários lá na faixa de Gaza, o Hamas rouba todos os caminhões e daí vende essa comida para os palestinos lá na faixa de Gaza. Então, o Hamas é uma milícia que está ali na região, né? Então ele não quer deixar de existir. Mesmo que ele não faça parte do governo mais, ele quer continuar existindo, que ele continua ganhando dinheiro. E esse é o problema, porque se ele continuar existindo, mais dia, menos dia, ele volta ao poder, né? A gente sabe que isso vai acontecer, né? Enfim, aqui ó. Gaza será administrada por um governo transacional temporário de tecnocratas palestinos que serão responsáveis pelo dia a dia dos serviços para as pessoas na faixa de Gaza. O comitê será supervisionado por um novo corpo internacional estabelecido pelos Estados Unidos em conjunto com o mundo árabe e parceiros europeus, que vai estabelecer um mecanismo para renovar a Palestina, para reconstruir a faixa de Gaza, né? E aí eles falam aqui do Tony Blair e não sei o que lá, enfim, esse é o plano. Só que essa parte do plano, o Hamas não concordou ainda, tá? O Hamas concordou com entregar os reféns e Israel para de atacar. Por que o Hamas concordou com isso? Porque realmente o Hamas está sendo destruído ali na faixa de Gaza. Já sobra muito pouca coisa do Hamas nesse momento, né? Todos os principais líderes do Hamas já foram eliminados por Israel. Ainda é lógico, é como toda estrutura mafiosa, você pode matar infinitos líderes, que sempre vai ter o cara de baixo que vai subir e vai assumir a liderança daquela estrutura, né? Então não vai acabar, mas os principais líderes foram todos eliminados e a estrutura está muito fraca, sobrou muito pouco para o Hamas. O Hamas sabe que não vai ter sobrevivência, né? E aí que tem uma coisa mais curiosa, que é a seguinte: você pode ver que a esquerda, aqui nos Estados Unidos, os jornais não estão gostando disso. Na Europa, os esquerdistas não estão gostando desse acordo. Por quê? Porque eles querem continuar a briga. Essa questão do Hamas, dos palestinos, é uma das poucas coisas que a esquerda ainda consegue conquistar corações e mentes das pessoas na Europa, aqui nos Estados Unidos, aqui no Brasil. E no momento que assinar um acordo de paz, você concorda comigo que isso meio que acabou? Porque, em tese, isso aqui, todo o acordo até o final, ele é um passo a passo para chegar no Estado palestino. Ou seja, no final, os Estados Unidos dizem, olha só, se chegar no final, se fizer um governo que acabe com a derradicalização, que acabe com a ameaça para Israel e coisa e tal, aí os Estados Unidos vai reconhecer o Estado palestino também, aí acabou esse negócio, o Israel vai aceitar o Estado palestino e coisa e tal. Então é um caminho para conseguir o Estado palestino e resolver o problema. E aí a esquerda não quer isso, a esquerda quer usar esse negócio como uma coisa que eles, né, para angariar mais pessoas, angariar mais apoio, né? Infelizmente, antissemitismo, meu amigo, vende, é um produto que vende para as massas aí, acéfalas que tem aí no mundo, né? Então, essa é a grande dúvida. Assim, ainda tem um monte de pontos nebulosos nessa história, mas aparentemente todo mundo aceitou. Pelo menos a primeira fase. A primeira fase já é ótima. Já libera os reféns israelenses, já estabelece um mecanismo para o Hamas sair do poder e começar a criar-se um outro grupo para governar a faixa de Gaza. Eu acho muito positivo isso daí, né? Então é isso daí, gente. Boas notícias. E olha só, o Trump merece um Nobel da Paz. Não estou sendo irônico, não. Estou dizendo para vocês. Isso não é uma coisa fácil de conseguir. E bom, se você quiser mais detalhes sobre o que está acontecendo lá, tem um vídeo lá no canal Mundo e Revolução, que eu falo sobre Israel. Todos os dias tem vídeo, cada dia tem um vídeo lá. Eu falo sobre as novidades e coisa e tal. Vai ter o vídeo desse dia também. Vou deixar o link na descrição aqui. Não deixe de acompanhar a gente por lá também. É lógico. Se realmente chegarmos à paz, se acabar, talvez seja o último vídeo da série de Israel. Não sei, mas vamos ver. Vamos ficar prestando atenção, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.